Uai. Ah, agora tá gravando. Isso, beleza. Então, vamos lá. Gente, vocês vão brigar comigo. É porque é o seguinte, eu sinto essa turma muito avançada e com sede de conhecimento, sabe? Eu acho que traçar linha, todo mundo já foi ali na esquina aprender. Todo mundo já aprendeu a traçar linha dessa turma. Essa turma ela é muito unida e muito avançada. Então, eu tirei o traçamento da aula de hoje, porque antes de ensinar traçamento, eu tenho que ensinar para vocês os conceitos do traçamento, que eles são muito mais importantes. Porque ensinar a traçar é uma coisa que minha filha faz, qualquer pessoa faz. Mas aonde traçar? Por que traçar? Isso é muito mais importante. Então, eu dei uma invertidinha nos meus slides, e hoje eu vou tratar com você o assunto mais pesado que existe para um sextou. A gente vai ver teoria de Down e as 3 leis de Wyckoff. Então, assim, isso é a base da análise técnica, é a base de todo o nosso operacional. E aí, na próxima aula, eu juro que a gente vai abrir a Invest em fazer traçamento. Confia em mim, que o que a gente vai aprender hoje é muito mais importante do que fazer linhas, muito mais. E eu já vou direcionar vocês para as linhas. Só que hoje o conceito é muito mais importante, tá? Continuem confiando em mim, que eu sei que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Análise técnica. Qual é o meu operacional, gente? Só vou dar um spoiler dele aqui. O meu operacional é baseado, como já tinha dito, em 5 confluências. A gente tem nossas linhas horizontais, importantíssimas, suporte e resistência. Nossas linhas diagonais, que são LTs. Eu vou explicar depois como eu traço, que eu traço, na primeira aula eu acabei falando um pouquinho, eu traço pelo corpo e pelo pavio. E aí eu crio uma zona de linha de tendência. Uma zona muito importante. Aí deixa eu mutar vocês, porque tem alguém que tá com o microfone aberto. Peraí. Ô, Thiago, você que não fez aula comigo ainda, a qualquer momento tem uma mãozinha aí, tá? Você clica nela e eu paro de falar para vocês perguntarem, tá? Eu gosto que me façam perguntas, a aula ela fica muito mais interessante quando vocês perguntam, tá bom? Faço questão disso. Os microfones estão todos abertos, só vocês levantarem a mãozinha aí que eu paro, tá? Vamos lá. As linhas horizontais, suporte e resistência, a base da análise técnica, né? Como eu expliquei na primeira aula, o gráfico caminha em ondas e essas ondas tendem a bater no mesmo ponto e retornar. Então, a base, suporte e resistência. Resistência em cima, suporte embaixo do preço. Aquela bandeirinha branca que está passando no meio pontilhada é o preço. Resistência em cima, suporte embaixo. Vamos lá. Linhas diagonais da IQ. Já escrevi aí, zonas. A gente vai criar zonas. Vai traçar pelo corpo e pelo pavio, para criar uma zona. As linhas da IQ, que o Thiago que está aqui, ele não conseguiu assistir as outras aulas, não sei se ele sabe o que são aqueles quadrantes no fundo do gráfico, que elas são chamadas de linhas psicológicas, que são zonas de reversão. São extremamente importantes, porque são números redondos. E o ser humano tem uma tendência a comprar no 720 e vender nos 730, sabe assim? Tem uma tendência a números redondos. E, na verdade, eu não utilizo só o redondo, porque eu utilizo o quadrante de 5 em 5. Quando você dá um zoom no gráfico da IQ, você vê de 5 em 5. E quando você afasta, você vê de 10 em 10. Então, as zonas, as linhas da IQ, para mim, elas marcam de 5 em 5. Então, seria 720, 725, 730, 735. São zonas importantíssimas de reversão. O César hoje postou lá no grupo que buscou a zona da IQ, a zona psicológica, e reverteu o preço. Fez um pullback na zona psicológica. Principalmente quando a zona psicológica bate com a minha zona, né? Então, assim, quando bate a minha linha, com a linha da IQ, aí é onde eu sei que é o prato cheio, tá? Volume. Pronto, chegamos num negócio importantíssimo. O volume só não é mais importante do que as linhas. Por quê, gente? Porque as linhas definem o preço. E o volume é a segunda informação mais importante do gráfico. A primeira informação mais importante do gráfico é o preço. O preço está nas velas. Então, esses 3 primeiros dizem respeito às velas, ao preço. Aí apareceu o volume, que é a outra metade da nossa informação. Como eu já disse, o gráfico ele dá 2 informações para a gente, preço e volume. A gente não pode simplesmente ignorar a segunda informação, que é o volume, tá? O volume é muito importante.
E a quinta confluência é a análise técnica da Investing, aquela que eu ensinei na aula anterior. Se a gente ainda tiver com dúvida após passar por essas 4, a gente vai lá na Investing, que ela fica sempre aberta do nosso lado, e a gente vai ver qual é a análise técnica que a Investing está indicando para a gente, tá bom? Agora vamos lá. Eu não poderia começar falando para vocês diretamente traçamento. Eu tenho que explicar uns conceitos anteriores. Vamos lá. Horário. Uma análise técnica assertiva, como eu já falei, ela é feita longe de todas as aberturas e fechamentos de bolsas. Assim a gente evita os loss. Como vocês estão aqui numa mentoria completa, vocês vão poder operar longe e perto desse horário, né? Quem vai operar análise técnica só vai fugir desse horário. Vocês vão poder operar em todos os horários. Mas quando a gente for traçar linhas, para as linhas serem respeitadas, é longe de horários de abertura e fechamento. Na tabelinha que eu fiz para vocês, tem todos os horários lá. Além disso, gente, o mercado existe 2 pontos nele, a segunda-feira e a sexta-feira. Segunda-feira é uma expectativa muito grande, porque é a abertura dos mercados mundiais. E na sexta-feira é o fechamento. Então, segunda e sexta-feira são dias para vocês terem mais cautela no gráfico, tá? É para não operar? Não, é para você operar. Só que é para você ter mais cautela. Sabe aquele dia que você toma um loss que não estava no expediente? Aí você toma o segundo loss que não estava lá no propósito. Caramba, isso aqui não está respeitando? Pode ser uma segunda ou uma sexta-feira. Então, eu aconselho o quê? Sair antes de chegar no seu stop loss, tá? É difícil eu bater meu stop loss de segunda ou de sexta, porque se eu começar tomando loss, eu saio antes. Porque eu sei que é por causa da abertura ou do fechamento do mercado. São dias em que os mercados ficam mais instáveis, tá? Como se fosse uma empresa. Eu não sou empresária, mas eu penso que segunda-feira e sexta-feira tem mais coisa para ser feita lá, né? Um negócio que movimenta mais. Paridade. A gente vai sempre escolher uma paridade que tenha uma tendência estabilizada. E estabilizada não significa consolidada na lateral. Significa uma tendência forte. Eu sempre falo isso. Eu quero saber aonde eu estou pisando. Eu não quero entrar num gráfico que está um ping-pong lá, ele sobe, ele desce, e eu não sei para onde que ele está indo. Então, vamos sempre escolher gráficos tendenciosos, tá? Que estejam com uma tendência forte. Cláudia, alguém me perguntou, eu posso utilizar aquele índice da Investing 003, 0030, para ver se a tendência é forte ou fraca? Sim, claro. Aquilo lá diz pra gente se a tendência é forte ou fraca, né? Se uma paridade está 0,02, a outra está 0,45, a que está 0,45 tem uma tendência muito mais forte do que a que está 0,02, tá bom? Bom, além disso, eu acho que foi o Márcio que me perguntou isso. A gente pode operar em qualquer horário? Pode, qualquer horário, gente. Só que a gente tem que saber o que a gente está fazendo em cada um desses horários. Como eu já ensinei, horários em que as bolsas estão abertas, alta volatilidade, velas dando picos de subida e picos de descida. Você tem que traçar suas linhas mais longe do preço, porque se você traçar pertinho aqui, a chance de romper é muito grande. Então, toda vez que você vai operar num horário de fervo, eu chamo de horário do fervo, principalmente quando está aberta a bolsa, Europa e Estados Unidos, que é o horário das 10h30 até o 12h30. Quer ir pro fervo? Beleza. Saiba onde você está pisando. Você vai traçar linhas de suporte e resistência mais distantes do preço. Por que mais distante, Cláudia? Porque a vela é maior. A vela vai fazer um caminho maior. Ela não vai ficar paradinha num pedacinho. Ela vai dar um pico, ela vai subir, depois ela vai descer. Porque aquele mercado tem muito volume financeiro, tem muito interesse lá. Então, a vela vai se movimentar grandiosamente, tá? Ah, eu não quero mercado turbulento. Eu quero operar num horário bem tranquilo. Então, eu indico operar após o fechamento das bolsas. Então, lá pela 1h, que é a hora que eu gosto de operar. Só que eu também gosto de operar fluxo, lá na hora do fervo. Então, assim, quando tá um fervo muito grande, e aí começa uma tendência forte, ela costuma obedecer mais o fluxo do que o horário da tarde, tá? Então, eu vou operar fluxo, que é uma coisa que a gente vai aprender na próxima aula. Então, a gente vai operar no horário do fervo, ele costuma obedecer bem o fluxo, tá? A tarde também obedece.
Só que o horário do fervo tem um fluxo maior, né? Vamos combinar, porque tem um volume financeiro maior. Horários mais tranquilos, o gráfico tende a respeitar o topo e o fundo mais próximo. E horários turbulentos, por conta da volatilidade, principalmente se o VIX estiver alto, vocês já sabem, vocês não aprenderam ainda sobre o VIX, mas ele já está lá na tabelinha de vocês de bolsas. Então, eu só vou dar uma dica para vocês. O VIX, ele se movimenta lentamente. Ele é um índice que ele fica entre, mais ou menos, menos 4 a mais 4. Isso, para mim, tá bom. Toda vez que o VIX passar de 4, eu tô preocupada. Aí eu falo, meu Deus, esse gráfico aqui tá esquisito. Tá muito alto o VIX. O VIX está 6, o VIX está 8, o VIX está 10. Para vocês terem uma ideia, no dia que foi decretada a pandemia, lá em março do outro ano, né? Parece que o VIX chegou a 70. Então, assim, toda vez, esses dias o dia que os Estados Unidos tirou as tropas do Afeganistão lá, foi para 30 e pouco o VIX. Sendo que ele costuma ficar entre 4 e menos 4 e mais 4, tá? Só que depois eu vou dar uma aula todinha de VIX para vocês ensinar. Não vou simplesmente, o Thiago falou para mim, me falaram assim que VIX é o índice do medo, tá, mas eu não entendi direito o que é isso. Aí eu vou dar uma aula aprofundada de VIX para vocês entenderem a relação dele na economia, tá? Por hora, vocês sabem disso. O VIX é responsável pela volatilidade do gráfico. Então, mesmo que você vai operar num horário tranquilo, 1h da tarde, que é para o gráfico estar tranquilo. Só que se o VIX tiver 18, vocês vão ver umas velas doidas lá. Vocês vão falar, Cláudia, eu fui operar 1h da tarde, umas velas doidas lá. Por quê? Porque o VIX estava muito alto, tá bom? É isso. Agora, gente, a gente vai tirar alguns mitos de vocês. Tchau, regras dos trader fake, da estratégia milagrosa. Não existe regra para a quantidade de toques que a gente vai pegar por marcação. Isso é uma regra que me irrita profundamente. Quem fala se eu devo ou não continuar pegando toques na mesma marcação é o volume. O volume e a vela, né? O preço. Então, assim, se as velas seguem numa tendência, o volume continua naquela tendência que é para ele estar, eu vou continuar pegando. Cláudia, você pegou 10 operações numa sequência. Pego, adoro, amo. Aluno meu bate meta em pouco tempo. Por quê? Porque a gente gosta de gráfico obediente, tá em tendência, a tendência tá clara pra gente, porque a gente entende de preço e volume. Então, a gente vai continuar, e de figuras de reversão, né, entende de várias coisas do gráfico. A Investing também está ajudando a gente, né? Então, a gente vai seguir pegando sim. A gente não vai mais ter medo. Peguei uma operação, saí do gráfico. Se a sua meta for 2 wins, você quer fazer o 2-1, 2-0, lá como é que chama? 2-0, né? Aí, vocês vão pegar 2 toques. Se você dividir o seu stop loss por 5, você pode pegar 5 toques, desde que você entenda do gráfico e saiba que você está pegando. Agora, se bateu na sua marcação, é o terceiro toque, o Zé mandou você pegar o terceiro toque, só que esse terceiro toque foi péssimo, a vela anterior é péssima, o volume é péssimo, aí você vai pegar, só porque o Zé falou que é o terceiro toque que tem que pegar? Não, você não vai pegar. Por quê? Porque agora você vai entender teoria de Down e as leis de Wyckoff. Então, você só vai pegar quando esses 2 caras falarem para você que você pode pegar. Se os 2 não falarem, você vaza do gráfico porque vai dar loss, tá? Vamos lá. Também não existe regra para pegar no terceiro toque. Já falei os 2 juntos. Nem o número de toques e nem que é terceiro toque, segundo toque, quarto toque. Isso aí, olha, eu tô assim, pouco ligando para isso aí quando eu tô operando. Eu nem tô contando lá o número de toques, sabe? Eu nem tô vendo isso. Nunca contei esse número na minha vida. Então, assim, é outra coisa que a gente vai ver do gráfico, tá bom? Bom, agora a gente vai chegar no pai da porra toda. É o cara que manda em tudo. É o cara que estudou o gráfico a fundo. E ele não estudou à toa, gente. Ele estudou para passar esse conhecimento pra gente. Eu falo assim, que a gente tem que dar orgulho pro Down, gente. Não vamos fazer o Down ficar triste. Vamos dar orgulho pro Down. O Augusto me perguntou, você opera sempre a favor da tendência? Sempre a favor da tendência. Por quê? Porque eu quero que Down fique orgulhoso de mim. Agora, o homem estudou lá um monte de anos para falar, para chegar numa conclusão. Aí eu vou lá e falo, dane-se o Down, vou fazer aqui de acordo com o que eu acho. Não, gente.
A gente vai seguir a teoria de Down, que é o quê? É a base da análise técnica. Todos os cursos que vocês fizeram e que não ensinaram para você teoria de Down, vocês pegam o arquivo do curso e jogam no lixo, porque não presta para nada. Porque a teoria de Down é a base de tudo. Se não aprendeu teoria de Down, você não é trader, tá? Trader segue teoria de Down. O que diz a teoria de Down? Gente, Down era um tremendo estudioso e ele ficou estudando os movimentos gráficos, tá? Ficou lá um tempão da vida dele estudando os movimentos gráficos. Down descobriu o quê? Qual é a primeira lei? Ele reuniu todo o conhecimento dele numa lei que tem uma, duas... Opa, é que eu troquei aqui. Tem seis... duas, três, quatro, cinco, seis. Tem seis princípios, tá? A teoria de Down. O primeiro princípio da teoria de Down, ele é importantíssimo, que diz que os índices, eles já descontam tudo. Sabe aquele índice que a gente viu lá, o índice das bolsas, aqueles índices? Vamos dizer o seguinte, está acontecendo um tsunami lá, sei lá onde, tsunami lá no Japão. Aí, a bolsa do Japão cai. Por quê? Porque ela absorve a importância do tsunami, que vai ser negativa para a economia e tal, e aí o índice da bolsa vai cair. Então, Dow fala o quê? Que o índice, ele se ajusta ao cenário econômico. Ainda que sofram grandes oscilações, os índices de referência se adaptam a novas situações. Então, o índice é um trem altamente confiável para a gente. Por quê? Porque ele absorve as notícias, pega para ele e já mostra para a gente. Ó, positivou, ó, negativou. E os principais índices, vocês vão pegar qualquer índice por aí, né? Vocês têm que pegar os índices que são referência do mercado da economia, os índices importantes. E os índices, gente, eles refletem o que o mercado acredita. Então, o índice é como se fosse um resumo, uma cola para a gente. Dow, no seu primeiro princípio, fala isso, que os índices descontam tudo. E esse descontam é isso. Esse descontam é absorvem. Esse descontam é tá dentro dele, tá? Então, quando você pegar, você está acostumado todo dia a ver o índice Down, porque aí ele criou um índice, né? Que o cara é foda pra caralho. Aí, o que acontece? Você está vendo todo dia lá, o índice Down, ele varia entre menos 0,04, mais 0,04. Um dia você acordou, o índice Down está menos 50. Você já pode ter certeza que alguma coisa aconteceu na economia. Sem você ser economista, pelo índice, você já vai saber que deu algum BO em algum lugar do mundo aí, tá? Então, quando eu falo assim, que a gente vira tudo economista fake, porque a gente vira leitor de índice, agora, muitas vezes, meus alunos falam assim para mim, Cláudia, você sabe por que o VIX está 8 hoje? Eu falo, ó, não sei, mas tá dando BO em algum lugar aí. Às vezes eu sei, porque eu leio notícias de economia e tal. Mas às vezes também eu não sei, entendeu? Mas eu sei o quê? Eu sei ver o gráfico, eu sei ver o índice, eu sei que aquilo lá tá ficando ruim. Agora, às vezes eu não sei, eu não entendo, gente, negócio de petróleo, sabe assim? Petróleo caiu, sei lá, o petróleo subiu, eu não entendo disso, mas eu entendo do que importa, eu sou trader, eu tenho que entender do gráfico, então eu sei ver o índice e sei o que está acontecendo, como ele vai refletir no gráfico. Eu não preciso necessariamente entender de petróleo, quem que fornece para quem, eu não preciso entender disso, eu preciso entender do índice, tá? Então eu sei que quando o índice sobe muito ou desce muito, está acontecendo alguma coisa naquele setor lá da economia. Combinado? Então, Dow é o pai do negócio. E o primeiro princípio da teoria dele já fala isso, que os índices descontam tudo, tá bom? Vamos lá. Aí a terceira lei do homem fala o quê? O volume deve confirmar a tendência. O volume. Peraí. Fala, Jorge. Ah, peraí, gente. Pode falar. Você pulou 2. Eu vou falar depois, que ele é menos importante. Ah, tá. Desculpa. Fala, Jorge.
Não, falei nada não. Você levantou. Eu acho que ele já estava com a mão levantada faz tempo já. Faz tempo. Então tá bom, baixa a mão aí. Valeu. Ó, vocês estão muito quietos, vocês têm que conversar comigo, gente. Ó, o volume deve confirmar a tendência. Meu Deus, Senhor, quanto tempo eu passei achando que era trader sem saber disso. Meu Deus do céu da vida. Gente, Down falou que o volume também é um fator importante a ser analisado. Os movimentos de crescimento ou de diminuição do volume ajudam a identificar tendências. Então, se você tem umas velas subindo, umas velas verdes subindo lá, tá subindo a vela, e você tá querendo pegar um pullback de alta, fez um rompimento, você tá esperando lá, você vai pegar um pullback de alta. Só que o volume não está subindo junto com o preço. O volume está indo para o outro lado. O volume está caindo. Gente, isso é um falso rompimento. Eu corto um dedo. Então, através do volume, você detecta se o rompimento é verdadeiro ou se o rompimento é falso. Tá? Então, o volume tem que seguir o preço. Se o preço está indo para um lado e o volume está indo para o outro lado, daqui a pouco vai dar BO. Vocês escrevem aí que vai dar BO. Por quê? Eu falei? Não, porque Down falou isso. Fui eu não, foi Down que falou isso. O que Down falou mais pra gente? Que uma tendência, ela vai seguir enquanto não houver sinais de reversão. Meu Deus! Cláudia, quando eu abri meu Insta, gente, o que eu mais recebia, o povo agora parou um pouco, porque costumou. Mas você pegou 5 toques na mesma paridade, numa sequência. Por quê? Porque o Down falou para mim, uma tendência vai ocorrer enquanto não houver sinais de reversão. Então, pronto. Sabe a lei de Newton lá? A primeira lei de Newton? A primeira lei se aplica a esse princípio da teoria de Down. Em se tratando dos preços, tá? Sabe assim, um corpo em movimento tende a continuar no movimento? Então é isso. Alguma das meninas falou para mim assim, nossa, toda vez eu quero pegar uma operação que eu tô vendo que tá numa descida, mas eu tenho medo. Aí eu fico esperando o pullback, aí não vou contar mais uma vela vermelha. Eu não peguei. Depois veio mais uma, eu não peguei. Sabe, aquilo vai dando uma angústia. Então não, gente, um corpo em movimento, ele tende a se manter em movimento. Pensa que a vela, o preço é um corpo. Se está indo para um lado e o volume está indo para o mesmo lado, a tendência é aquilo continuar. Até que ocorra um sinal de reversão. Tá bom? A tendência se mantém até que não haja nenhum sinal de mudanças nos valores. E para ajudar nessa identificação, os gráficos de Candle são muito importantes. Então, o que eu considero aqui um sinal de reversão? Alguém já poderia ter me perguntado isso. Os padrões de vela. Sabe aquela que você aprende lá na primeira aula de price action lá? Engolfo, tal, etc e tal. É que eu vou dar uns padrões mais pesados para vocês. Então, eu nem sei o que eles ensinam lá. Engolfo, que mais? Esses padrões de reversão aí que vocês já conhecem. Padrão de contribuição. Isso aí. Isso, esses aí. 3 corpos. Martelo. Isso. Então, esses todo mundo conhece, tá vendo? Esses são os sinais de reversão, tá? Pirâmide alta. Isso. Pirâmide alta, mulher grávida, não sei o que lá. Aí a gente eu vou dar aula disso pra vocês, só que eu vou dar aula só dos que funcionam. Tá? Dos que fazem sentido, dos que funcionam, a gente vai ver figura de reversão, porque elas são extremamente importantes no gráfico, tá? Só que vocês têm que saber identificá-las, tá? Então, Down falou pra gente até agora que o Zin... Fala, Felipe. Cláudia, você vai dar, assim, aula de como operar volume? Claro, pelo amor de Jesus, claro. Tá, beleza. É a base de tudo. A gente vai no gráfico. É tranquilo que a gente vai no gráfico. É que eu preciso explicar o porquê que o volume é importante, entendeu? Então eu preciso falar que não sou eu, Cláudia, que estou falando isso. Quem está falando isso é Down. Tá? Mas a gente vai no gráfico, é tranquilo. Fala, César.
Ô, Cláudia, só uma dúvida aqui. Para confirmar o volume, ele confirma o pullback, certo? Confirma. Por exemplo, aqui, eu vou pegar um pullback de alta. Aí Isso. aquela vela foi para cá ou rompeu lá a resistência. Isso. Mas também tem a importância do corpo, tipo, mais de 50% acima da linha? César, deleta. Eu falei que você precisa seguir regra? Não, porque um guru lá na internet tem ensinou assim. Eu preciso colocar esse negócio das 50%, 30%, 10% também lá, não seguir essas regras. Por quê, gente? Porque se uma vela, ela não passou muito o preço, passou lá, ou foi ontem, acho, eu peguei um pullback de uma vela que tinha passado, acho que 10% só para cima. Por quê? Porque o preço passou 10%. Agora, o volume era absurdo. Entendeu? Então, quem tem que ver, César, 10%, 15%, 50% é quem não sabe ver volume. Entendi. Como a gente sabe ver volume, a gente já vai saber. Pode ser, César, um pullback que passou 80%. Só que o volume, ó, uma mixaria. Você não vai pegar. Ah, tá. Se a vela passou 20% com volume bom, pegou. Agora, o que a gente quer mesmo é que o volume ande bem juntinho com o preço, tá? A gente quer que o preço passe 50% e a gente quer que o volume seja maior que o volume de venda, tá? Fala, Alexandre. E o pavio conta também, Cláudia? Oi? Tipo, pavio de máxima, se deixa muito pavio, tu pega o pullback e vai continuar. Claro, gente, pavio é uma coisa muito importante, sabe? Então, assim, o pavio é onde é a força. O pavio é a força. A vela quis descer ou quis subir e tinha neguinho lá, tinha pessoa lá que mandou para o lado contrário, entendeu? Então, isso, o volume é muito importante. Então, o pavio é o preço, tá? O preço quis descer, o preço quis subir e o preço se manteve. Agora, o volume, ele tem que acompanhar o preço. Tá? Pavio é muito importante. Agora, vamos dizer que é uma vela, onde ela teve... Ó, imaginem a cena. Deixa eu desenhar aqui para vocês, espera aí. Já que vocês estão com essa dúvida, deixa eu tirar já. Ó, imagina que a gente tem aqui uma resistência, tá? E as velas estão subindo aqui. Aí a vela subiu aqui. Aí outra vela aqui, ela rompeu, tá? Rompeu. E o volume aqui embaixo tá me falando que foi um bom volume de rompimento. Um bom volume de rompimento. De desenhado verde, né? Imagina que isso aí é verde, gente. Tá subindo. Calma. Pronto, é tudo verde. Tudo vela de cal isso aqui, tá? E aí aqui tá um bom volume de rompimento, tá? Você tá falando, nossa, eu vou pegar isso aqui já já. Só que aí, gente, formou um pavio aqui, ó, desse tamanho assim, ó. Um pavio gigante aqui, ó. Agora me contem. O preço combinou com o volume? Não. Não. Não, Não. Alguém acha que combinou? não. Não. Se alguém acha que combinou, a gente vai lá, ó. Na terceira lei de Down. O volume tem que combinar com a tendência. Agora, o volume, tá um volume ótimo aqui. E os vendedores falaram assim, não, filho, daqui você não passa. Ó, desce, sai descendo, que aqui você não vem, não. Aí, essas duas pessoas aqui, elas não estão falando a mesma língua. E se elas não estão em acordo, a gente não entra na operação. Tá? Todo mundo entendeu isso? Aham. Tá. Mesmo porque, gente, o que eu desenhei aqui, fala, Márcio. Pode falar, Márcio. Desculpa, aqui o fone aqui não estava conseguindo tirar. Se caso fosse o volume tá muito forte para alta, só que os vendedores dizem que a vela vai descer e você vê essa volatilidade no mercado, você pegaria uma retração para essa mesma vela ou não? Eu nunca pego retração perto de suporte e resistência.
Nunca, não confio. Sabe o operacional que todo mundo faz? Terceiro toque, pegou, vai retrair em M5? Eu não opero assim. Eu sempre vou esperar, Márcio, romper com o volume e pegar um pullback, ou eu vou esperar bater e respeitar e pegar uma reversão da próxima vela. Ah, maneiro. Porque eu não sei, por exemplo, Márcio, eu não sei, na hora que bateu aqui, vamos dizer que no 3 minutos, bateu aqui, o volume está meio baixo. Mas eu não sei se daqui a pouco esse volume vai aumentar. Entendeu? Entendi. Eu não confio em pegar retração. Então, assim, o operacional padrão de todo trader aí de retração de M5, eu não faço. Porque eu sempre espero romper com o volume e pego um pullback de alta. Ou eu espero outro... todo mundo entendeu aqui essa situação, né? Que o preço não estava combinando com o volume. E outra coisa eu quero dizer. O que eu desenhei aqui, gente? O que eu desenhei? O que é isso aqui, ó? É um martelo. É um martelo? É um martelo. É um martelo invertido, né? Invertido. E o que é isso, gente? Isso aqui é uma estrela cadente, né? Isso aqui é conhecido como estrela cadente, isso. Então, essa estrela cadente, ela tá onde, gente? Aonde que ela tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Sinais de inversão. Então, o Down é foda. O Down já falou tudo. Ele falou pra gente o quê? Que se o gráfico der um sinal de reversão, vai haver uma reversão. Acabou, cortou a lei do Newton lá. O gráfico estava andando, deu um sinal de reversão, deu uma estrela cadente, aquilo vai descer. Tá? Vamos lá. O que eu ia falar do... eu vou explicar muito bem isso para vocês ainda, mas deixa só, para não deixar no ar aqui a pergunta do Márcio. Vamos dizer que tá aqui, agora eu vou desenhar verde, tá? Aí as velas estão subindo aqui, gente. As velas estão subindo. Aí essa vela aqui, ó, ela veio, ela bateu lá, ela subiu, vamos dizer que ela subiu, ela andou, aí ela desceu, aí ela acabou aqui, ó, acabou para baixo aqui da linha, tá vendo? Aí, gente, ela acabou aqui para baixo da linha e ainda ela acabou com pouco volume de compra. É sinal que o volume de compra, que a força dos compradores está chegando ao fim. Então, aí sim, Márcio, eu vou pegar uma reversão para a próxima vela. Logo no início aqui da próxima vela, eu já vou fazer uma compra, ou senão eu vou esperar bater ali e fazer uma compra. Mas como eu sou a pessoa das taxas, o que eu faço? No início dessa vela, eu mando meia taxa. Aí, se ela buscar o pullback aqui, se ela buscar aqui em cima, essa zona de novo, eu mando a outra metade. M5? Tá? Fala. M5? Ela só opera M5. Só opera M5, só opera M5. Ô, Cláudia, aí você pegaria uma venda ou uma compra? Uma venda, né? Uma venda. Você falou compra. Você falou uma compra. Eu falei compra, não, uma venda, pelo amor de Jesus, gente. Por quê? Porque, ó, vejam, a força dos compradores está chegando ao fim. Ó, os vendedores já vieram aqui e falaram assim, filho, vai para o seu lugar, volta. O volume, que era aqui o volume de alta, já ficou um voluminho aqui, ó, de nada. Vamos dizer que esse volume estava vindo assim, gente, ó. Um volume maior, um volume aqui, aí caiu o volume. Entendeu? E se lá na Invest que estiver dando compra forte, Eu vendo. Você deixa a compra forte lá. Eu vendo. Lembra que eu falei para vocês que aquilo lá não é regra, não é gatilho de entrada? É só uma confirmação? Tá? Sim. Eu acho que foi o Nando, ou foi o Fernando, não sei, alguém falou assim, não, eu já tentei obedecer só aquilo lá e não deu certo. Porque... teve uma época, sei lá, um desses caras da NASA disse, vai lá e na Invest e vai nesse índice ali. Me ferrei. O Cláudio? Oi. Naquela análise lá que eu fiz lá, foi baseado mais ou menos no que você ensina, entendeu? Justamente, foi certinho, César, foi certinho. Lá no SDCAD, lá quando viu lá aquele pullback, lá no Invest, que estava venda forte. Só que no M5 depois ficou neutro.
Então, tá vendo? Você tá vendo? A Investing, gente, a gente confia nela até a página 2, sabe? Eu confio mais em mim do que nela, sabe? Se eu tô lendo o gráfico, se eu conheço o Down, se eu conheço o Wyckoff, se eu entendo de preço, eu entendo de volume, eu entendo de figuras de reversão, eu vi que formou um martelo, eu tô vendo que o volume diminuiu, se a Investing tá mandando eu comprar, eu vendo. Eu só vou olhar aquilo lá quando eu estiver na dúvida. Na dúvida. Eu falei, igual eu falei para vocês, eu acho que é por dia, uma vez, assim, sabe? Eu tenho essa dúvida. E aí eu me recorro à Investing e ela funciona. Só que só na minha dúvida. Eu não vou comprar porque... Fala, ô Alexandre. Ô, Cláudio, eu tava reparando, acho que eu já falei para ti, né? Que toda vez que o volume ali dá um velão, dá uma vela maior, acontece uma reversão, né? Ah, mas calma, né, Alexandre? A tia Cláudia vai explicar tudo para vocês. Calma, aguenta aí. Já. Tá bom. Fala, Márcio. Você poderia dar um exemplo dessa dúvida nas operações do decorrer do dia? Nas operações do dia? Depois eu mostro para vocês. Porque... Não, eu tô falando assim, você poderia citar uma dúvida onde você recorre a Invest? Recorro. Por exemplo, eu falei até na outra aula isso. Muito, Márcio, sabe quando o gráfico tá volátil e tá em triângulo? Onde eu tô pegando operação... Gente, isso aqui tá péssimo para desenhar, né? Mas eu não sei onde eu posso desenhar, porque eu não tenho uma tela branca. Sabe quando o gráfico tá em triângulo? Vamos dizer que tá... Eu adoro triângulo, gente. Adoro operar triângulo. E aí eu tô pegando tanto operações de venda quanto operações de compra, tá? Eu tô fazendo esses dois movimentos. Aí... Tem uma hora, que tá mais ou menos por aqui, eu começo a falar assim, gente, será que eu vou pegar mais uma venda aqui? Não sei. Parece que o volume tá meio que se mantendo, ele tá querendo subir, tô com medo que isso aqui rompa. Mas será que eu vou pegar? Mas parece que a vela tá falando que é pra eu pegar, aí eu vou lá na Invest. Aí a Investing tá assim, venda forte, venda forte, venda forte. Aí eu vou lá e pego. Entendeu? Entendi. Tá? Beleza. Então ela serve para isso. Sabe uma consolidação? Sim. Então tá lá, aquela vela que não sai daquele lugar, tá indo lá. O volume tá se mantendo. Ai, gente, eu adoro consolidação. Falou que é consolidação, eu tô lá. Pego uma, pego duas, pego três. Porque o negócio tá parado no lugar, eu vou lá junto com ele. Bateu aqui, eu pego. Bateu lá, eu pego. Bateu aqui, eu pego. Bateu lá, eu pego. Então, gente, veja, tá numa consolidação, tá lá. O negócio não dá tendência, não dá sinal que vai sair daquilo. Aí, vem o povo da regra pronta e fala, pega 2 toques, só pode pegar 3, só pode pegar 1, sei lá quantos toques esse povo fala aí. Então, não, eu vou pegar, e se eu, na hora que me gerar uma dúvida, Márcio, a Investing tá lá para falar, venda forte, eu pego mais um toque em cima, faço mais uma venda. Agora, se eu quiser... Tô querendo fazer minha terceira venda e a Invest mudou lá para compra, aí eu já não vou pegar, entendeu? Mas você, no caso, iria junto com a tendência de rompimento a favor da compra ou você só iria excluir a possibilidade de uma venda naquele triângulo? Calma, não entendi. Fala. Você tá falando de qual caso? Da consolidação ou do triângulo? Do triângulo. Você disse que, em certo ponto, a Investing ela ia confirmar se você poderia vender ou não. Mas ela confirmando um rompimento, você poderia entrar nessa nova tendência? Ou não? Você só excluiria... exatamente. Justamente, mas aí eu não vou pegar um pullback de alta aqui nesse momento. Eu vou esperar o quê? A Investing mandou, mas eu não fiz nada ainda. Ela tá mandando eu comprar, tá? Vamos dizer que a Invest tivesse mandando eu comprar, ao invés de mandar vender. Então, eu não peguei essa operação aqui, tá? Não peguei. Aí, o que acontece? A vela desceu, aí a vela subiu, aí na hora que a vela tiver rompido aqui, aí a vela, aí eu vou querer pegar um pullback aqui de alta. Aí a Investing tá lá, compra forte. Beleza, eu vou pegar esse pullback. Show, maneiro. Tá? Então, a Investing é a nossa tia fofoqueira. É só a nossa conselheira. No caso de dúvida, a gente pede a opinião dela.
Só que quem manda no gráfico é a gente. A gente tem que saber desenhar linha, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, onde a gente está pisando. Tá? Entendido. Alguém tem dúvida? Felipe. Não, o Felipe tá falando comigo, né? Ninguém tem dúvida mais? Vou passar. Não, Cláudio, eu tenho uma dúvida. Dúvida. Assim, você marcou tua resistência. Eu não Aí, vi. vamos falar sobre... Tá me ouvindo? Tô, pode falar. Você marcou tua linha de resistência. Isso. Você opera em 5 minutos, todo mundo que sabe. Isso. Até se foi, bateu lá, faltou 2 minutos para fechar a vela. Você entra? Entra. Até quantos minutos você vai entrar? Se bater 1 minuto lá, faltando 1 minuto para fechar a vela, você não entra mais. Esses dias eu falei para um aluno meu, queria que a Invest tivesse marcado, que a IQ tivesse marcado. Eu peguei uma operação, uma vela de 5 minutos, faltando 32 segundos para acabar a operação. Por quê? Isso. Porque faltando 32 segundos para acabar a operação, a vela bateu na região. A região tinha uma linha horizontal, junto com uma linha diagonal, junto com a linha psicológica da IQ, junto com o volume. Sabe aquela operação que você fala, não vai dar errado? Então, assim, evitar os minutos finais, óbvio, gente, é óbvio. Quando vai buscar antes o preço, é muito melhor pra gente, né? Tem tempo da vela voltar. Só que eu sou bem doida, viu? Eu não sigo essa regra aí. Se bater na região, esse 30 segundos foi uma exceção, tá? Mas eu peguei mesmo, mas foi uma exceção. Eu evito pegar após até depois que quando tá acabando 1 minuto e meio, sabe assim? Mas se bater do jeito que eu quero, na região que eu quero, eu confio na minha marcação. Eu confio plenamente. Eu estudei muito para saber onde que eu traço linha. Então, eu tenho que confiar nelas. Tá? Então, eu pego. E sabe quem me falou isso, gente? Eu fiz mentoria com o Berman, que para mim é o pai do negócio, né? De OB. E ele falou, eu não sigo regra de tempo. Ele falou, perguntaram isso para ele durante a aula. Ah, você pega se faltar 2 minutos, 3 minutos? Ele falou assim, se bateu na minha marcação, não importa quanto tempo eu pego. E ele opera em M5. Tá? Então, aí eu sei que veio o Thiago, do Aulas Trader, que eu admiro muito também, e que fala, não pegar após 2 minutos, até 2 minutos, mas é o operacional dele, tá? Então, cada um tem um operacional. E eu fui discípula do Berman e eu pego, tá? Então, para mim, se bateu na minha marcação, e a minha marcação é forte, muito forte. Agora, por exemplo, se bateu numa marcação meia boca, faltando 1 minuto para acabar, eu não pego, entendeu? Então, depende aonde que vai tocar. Vamos lá. Deixa eu tirar esse treco aqui. Ô, Cláudia, fala assim um pouco, não sabe onde... qualquer coisa para desenhar de novo, abre o Paint separado, vai dar de desenhar. O que você falou? Não, é que tu ainda um pouco falasse de desenhar no meio da planilha, né? Então, o que eu faço? Não, se quiser desenhar numa tela branca, abre o Paint e desenha em cima do Paint. Eu nem sei se tem isso aqui no computador. Não, para mim tá tudo certo, tá? A não ser que tu tenha mas a gente tá bom, eu vou ver aqui se tem esse negócio aqui. Então, vamos lá, gente. O que Down falou mais pra gente? Ou vocês me pedem um intervalo aí, tá? Senão eu seguro vocês aqui. Down falou pra gente o quê? Que o mercado tem 3 tendências. Ele dividiu os movimentos do gráfico em movimentos do mar. O que ele fala pra gente? Que existe uma tendência primária que se assemelha à maré. São os movimentos, é o movimento maior do mar. São movimentos duradouros. Então, gente, aqui a gente está falando... Calma aí só um pouquinho, deixa eu montar. A gente está falando de tendências que você vai operar Forex, que você vai operar na B3. Não estamos falando aqui de operar o B vela a vela, tá? Estamos falando aqui das tendências do gráfico, a macro tendência, tá bom? Então, uma tendência primária, segundo o Down, ela é a maré e ela vai durar de meses até anos. Então, vamos dizer, o dólar faz, sei lá, 2 anos que se valoriza perante o iene, ou perante o real, deve fazer o quê? Uma vida inteira, que ele se valoriza perante o real. Então, a tendência primária do gráfico do USD/BRL
é uma tendência de alta, tá? Ele está se valorizando perante o real. Agora, a tendência secundária são movimentos que mexem mais com o gráfico. São os movimentos de equilíbrio e de correção da tendência primária. Igual eu explico para todo mundo. O gráfico, ele não sobe numa linha diagonal, nunca mais desce. O gráfico, ele sobe, ele dá uma corrigida, ele sobe, ele dá uma corrigida. Todo mundo sabe disso. Não tem gráfico que está numa escada, nunca mais parou a escada. O gráfico, ele vai subindo e vai dando pausas, tá? Então, existe a tendência secundária, que são esses pequenos movimentos dentro do movimento maior. E existe a tendência terciária, que são as marolas, que elas acontecem entre uma onda e outra. Então, para vocês terem uma ideia de que a gente não está falando aqui de OB, a tendência terciária, que é a tendência menor, Down fala que dura 3 semanas. Aí você pega um gráfico de OB de 5 minutos, pega lá, sei lá, 6 horas de gráfico, 3 horas de gráfico e quer identificar uma tendência lá, entendeu? A gente identifica, a gente trabalha com micro tendências, tá? Não adianta a pessoa vir aqui e afastar o gráfico e falar assim, essa aqui é tendência primária. Não é. A tendência primária, você tem que pôr ela de um dia e afastar para um ano, tá? Isso é uma tendência primária, é uma coisa muito forte, muito longa. A gente, em OB, trabalha com micro tendências, tá? Sempre tendências de correção. Uma hora de alta, uma hora de baixa, tá? Então, é por isso que, Miriam, que o item 2 está aqui para trás, porque ele tem menos importância para a gente que opera OB, tá? Isso aqui diz respeito mais a gráficos maiores. Entendi. Aí, ele fala o que também para a gente? Que a tendência primária tem 3 fases. Aí ele fala que tem a fase da acumulação, que é quando todo mundo está comprando. Aí tem a participação, onde todo mundo vai começar a comprar mais. Aí tem a distribuição, onde é a queda. Todo mundo vende, pronto, o gráfico caiu, tá? Aí ele fala também o quê? No seu quarto princípio. Que os índices e médias devem confirmar uns aos outros. Os índices e as médias devem caminhar juntos. Quando há esse alinhamento, existe a confiabilidade no cenário. Então, o índice, não está falando aqui de preço, de vela, não está falando de preço, está falando de índice. Então, o índice lá, o USD JPY, o índice lá está... O down, vai. Vocês sabiam que, por exemplo, os índices, tipo o índice down, existe um gráfico dele. Você sabe se o índice down está numa tendência de alta, está numa tendência de baixa. Existe um gráfico dele. E eu vou mostrar para vocês. Todos os índices têm um gráfico. E você pode operar o índice, tá? Então, existe o gráfico do índice. Então, vamos dizer que o índice está caindo lá no gráfico dele. Ele está caindo. Só que a média móvel está subindo. Então, ele fala que está esquisito isso aí também. Ele fala que os índices e as médias têm que se confirmar, tá? O índice está mostrando que está caindo e a média está mostrando que está caindo também. Aí o preço, a tendência é cair e o volume também é cair, tá? Bom, quem me perguntou, não sei se foi a Mayara, se eu uso média. Eu não uso média, como eu já expliquei, eu odeio gráfico poluído. Para mim, a média me atrapalha a ver as velas. Só que para quem não tem esse problema, o Alexandre me mandou uma foto hoje, tinha tanta coisa no gráfico dele que me deu até tontura. E aí, então, ele pode trocar aquele monte de coisa que tem lá por uma média móvel, uma SMA de 20, tá? Depois eu vou ensinar vocês como que vocês configuram a média. Eu não uso porque eu não gosto de poluição no meu gráfico. Volume. Gente, vocês querem interromper um pouquinho para a gente depois ver volume? Porque agora vai ser eu não posso parar, depois eu começar volume. Vamos dar 5 minutinhos? Pode ser. Sim. Então, falou, 5 minutinhos, já volto.
Gente, voltei. Se alguém tiver aqui, tiver com dúvida, pode perguntar, viu? Só fui pegar uma água. Cláudia, deixa no slide anterior aí, só para mim pegar mais um ponto ali que eu estava vendo antes de nós começarmos esse. É o Thiago que tá falando? É o Rezende. Ah, o Rezende. Fala, Fernando. Volta no gráfico. Isso, só para mim concluir um ponto aqui que eu estava dando uma olhada. Ai, gente, o Fernando tem um caderno excelente, viu? Vocês têm que pedir para ele. Ele anota as aulas. Estou marcando uns pontos aqui, faltou uma coisa desse slide. O Thiago, que entrou hoje, também falou que anota, viu? Eu ia falar, eu estou anotando. Mas eu anoto aqui também, tá? Tá tudo anotado. E eu anotava, viu, gente? O Rafael Mendes, que falou hoje para mim que estava assistindo as aulas do César Cavallari e me viu fazendo um monte de pergunta lá. Eu falei, nossa, Cláudia, foi tipo assim, o jogo virou, né? Aquilo foi em novembro do ano passado, né, Rafael? Ou foi do outro ano? Foi, dia 18 de 2020. Novembro do ano passado, né? Eu tava lá com a aluna, querendo absorver, com um caderno preto na mão. Eu tenho o caderno aqui até hoje, ó, do César Cavallari. Esse caderno aqui, ó, onde eu anotava tudo que ele falava, sabe? Eu tentava aprender. Então, eu sempre fui de anotar também, viu? E deu certo. Deu certo. Beleza, para mim aqui, ok. Se depois quiser trocar, sem problema. Beleza. Você para faz tempo, Fernando? Você não me mandou mensagem, mandou? Eu mandei no começo. Na verdade, assim, nada profissional. Um amigo meu, ele opera, né? Ele já fez algumas... teve algumas consultorias, fez alguns cursos, inclusive ele fez com o Berman e olhando agora o seu modo de trabalhar, eu acho que você deve ter tido um infarto, porque às vezes ele fica 2 horas de tela, sabe, acompanhando para dar o toque, que nem ele a consultoria do Berman. E aí ele também não tem esse perfil, porque ele é bem acelerado, sabe? Não, deu certo aí? Deu certo ele operar isso? Então, aí depois, não, aí ele fez uma consultoria, teve até, ele faleceu, né, o Pessano, ele fez, e agora ele está usando o operacional do Pessano, e agora, assim, fazem 2 meses que ele está saindo positivo, fez, na verdade, o curso, né, do Pessano lá, e foi o que mais bateu para ele. E eu só te falar uma coisa, o Pessano, eu não sei nada, eu só soube que ele existia quando ele morreu, eu não conhecia esse Pessano. Só que, assim, eu acho que umas 10 pessoas, não, mais de 10, umas 20 pessoas já entraram no meu Insta para falar assim, ó, você copia o operacional do Pessano. Você acredita? Então, assim, eu queria saber o que ele operava, porque várias pessoas me falaram já que a gente opera igual, uma tal de 3 linhas mágicas. O povo fala assim, as 3 linhas mágicas do Pessano, eu nem sei o que é isso, que linhas são essas, eu nunca ouvi dizer. Mas eu queria ter até curiosidade de saber como esse Pessano operava. A gente marca um horário aí, uns 15 minutinhos, 1 hora, para fazer uma... Você conhece o operacional dele? Não, então, o amigo meu, ele opera agora com o operacional do Pessano. Então, dá pra gente marcar uma call depois 15 minutinhos, só bater um papo. Não, eu tenho curiosidade, agora o homem morreu, eu nem sei que operacional que era, o povo lá no meu Insta para falar que eu copio o Pessano. Aí eu sempre respondo, eu falo, ó, esse aí, gente, eu só conheci depois que morreu, infelizmente, né, coitado, porque coitado foi assassinado, né? Mas assim, eu não conheço o operacional dele de verdade, mas devia ser bom, né? Porque parece com o meu, gente, acho que devia ser ótimo. Então, e assim, concluindo, né, antes de eu fazer, né, na verdade, aqui com você, eu avaliei todos que tinham tal e vi qual que era mais parecido com o meu perfil. E aí, no caso, encaixou aqui essa mentoria sua, entendeu? Então, por isso que eu estou fazendo, não é nada profissional. Aí eu vi que o pessoal tem muito mais experiência do que eu. Então, eu sou um especuladorzinho aqui e estou fazendo essa mentoria primeiro, entendeu? Mas já percebo que você é um cara analítico, né? Você analisou, você tem muito interesse, você vai dar certo. Pode ter certeza disso. Legal. Obrigado, agradeço. Valeu. Ô, Cláudia. Oi. O operacional do Pessano é pro back. O primeiro toque. Mas
mas todo mundo opera. Eu ia falar isso, todo mundo. Não, Mas por que é dopesando isso aí? Primeiro toque depois do rompimento ele fazia. Ué, mas... Não, Cláudio, mas é assim, ó. Ele pega o gráfico de 15 minutos. 15? É. Eu já nem faço isso, tá vendo? Então, não tem nada a ver. É um setup. É um setup. Tipo uma regra pronta lá. Isso, ele pega o gráfico de 15 minutos. Tá dando um monte de vela, ele vai lá, marca uma máxima, marca uma mínima do médio perto do preço, e aí duplica isso para baixo. Eita. Chegou ali num minuto, compra, venda, é isso. Ah, é um setup. É um setup, um negócio pronto. Isso, é isso aí. Mas agora, porque eu pego o pullback após o rompimento, agora eu virei Não tem nada a ver. Ele não olha volume. Não olha nada disso. Não. Tendências, coisas, nada. Não. Então, vamos lá, gente. Volume financeiro. Vocês tem um aluno meu que ele falou que vai tatuar volume no braço. Eu falei, olha, um dia eu também vou tatuar as velas e o volume, porque eu jamais vou tatuar as velas sozinha. Eu quero tatuar as velas e o volume. Então, vamos lá, gente. Volume, vamos começar. Ó, o mercado de Forex, eu já falei isso em alguma das aulas, é um mercado fechado, onde a gente não consegue ver exatamente onde os big players posicionam as ordens deles. Porém, a gente consegue ter uma informação muito valiosa, que é o volume. A gente não consegue ver qual é o ponto exato, mas a gente consegue ver se o volume está aumentando ou diminuindo. E isso é um ponto muito importante para a gente identificar uma tendência ou uma reversão da tendência, tá? Volume é essencial para a gente. E eu operei muito tempo sem, viu? Não pensem que vocês são alienígenas. Demorou muito para eu entender de volume. Vamos lá. O volume e o preço devem andar juntos. Beleza, isso aí a gente já sabe. O volume move o preço. O volume é a segunda informação mais importante do gráfico, a gente já sabe também. Agora vem a informação bombástica. O volume antecede o preço. Então vejam a importância do volume, gente. O volume antecede o preço. Ele já dá sinais antecipados do que vai acontecer no gráfico. O volume já está falando para a gente. Igual aquele exemplo que eu dei anterior. O volume estava caindo. Então, ele já está me antecipando que ali sim eu posso pegar uma reversão de M5 para a próxima vela, Márcio. Agora, o volume está subindo? Eu não posso. Por quê, gente? Porque o volume antecede o preço. É por isso que, primeira vez que eu fui apresentada para o volume, eu falava assim, mas como que eu vou ver esse volume se essa vela está se formando de volume, está se formando junto com a vela do preço? Mas que hora que eu vou ver esse volume? Não, gente, o volume você vê pelas velas passadas. Por quê? Porque o volume antecede o preço. O volume dá sinais antecipados de onde o preço vai andar, tá? Olha a importância do volume, a importância do volume para a gente. É uma coisa valiosíssima para a gente, é o volume. Então, vamos entender do volume. O pai do volume, o cara, assim, vou pôr um quadro aqui na minha casa, aqui no escritório, estou reformando, vou pintar tudo de preto para ficar bem chique. E eu vou colocar o Wyckoff e o Down, tá? É referência para mim aqui. O Wyckoff foi o primeiro cara que ficou observando fortemente o volume, tá? E ele fez lá um conglomerado também de ordens. E a gente vai se ater aqui para operar OB na terceira lei de Wyckoff. Agora, quem for operar Forex, B3, fazer movimentos mais longos, é bom entender de todas as três leis do Wyckoff, tá? Aqui eu vou falar sobre a terceira lei do Wyckoff. A terceira lei dele fala o seguinte, que as alterações de preço são resultado de um esforço representado pelo volume. Ou seja, o volume vem antes do preço. O preço se movimenta como um resultado do volume que foi negociado. Olha, gente, a importância do que esse cara observou. Ele ficou lá observando o gráfico para falar isso para a gente. Que o preço é o resultado
alterações, né, do preço é o resultado do volume negociado. Então, se tem pouco volume, o preço vai cair. Tem muito volume, o preço vai subir, o preço vai se manter, né, numa tendência de baixa ou numa tendência de alta. Gente, isso aqui é a base. Quem nunca ouviu falar de Wyckoff, começa a pesquisar no Google, começa a ver vídeo no YouTube, começa a entender o Wyckoff, porque o cara é o rei do quê? Do price action com volume, ou seja, análise técnica. Lembra que a gente entendeu na segunda aula que análise técnica começou a colocar um monte, price action, começou a colocar um monte de indicador, virou análise técnica. Então, o price action com volume é que foi criado pelo Wyckoff. Criado, não sei, mas ele é o grande estudioso disso, tá? E quem difundiu, quem ensinou pra gente o price action com volume. Você vai olhar o preço e vai olhar o volume. E como eu só olho o preço e o volume, eu sou uma discípula do Wyckoff, tá? Fibonacci eu gosto, mas para operar na B3, fazer outras coisas. Para operar binários, eu dispenso o Fibonacci. Que o Wyckoff falou pra gente? Que preço e volume juntos é uma possível continuação da tendência. E que preço e volume em divergência é possível que vai haver uma reversão a qualquer momento. Igual eu falo, vai dar BO. O preço está subindo e o volume não está subindo, vai dar BO. Já já esse trem vai cair, tá? Quem me dá a garantia de falar isso é Down e Wyckoff. Wyckoff é o rei do price action com volume. Aí, gente, tem uma curiosidade aqui que é o seguinte. Tem um cara aí que chama Jesse Livermore, que é um milionário famoso aí, morreu faz tempo, né? O que aconteceu? No dia do crack da Bolsa de Nova York, lá em 1929, em outubro, acho que foi 29 de outubro, ou 30 de outubro, de 1929. Esse cara operou vendido. Você acredita? A Bolsa despencou e ele estava vendido. Ele ficou milionário nesse dia. Nossa. E por que esse cara, ele é mágico? Não. Ele só sabe qual foi a informação que ele teve para fazer uma venda, para operar vendido? Ele estava fazendo tape reading, que é análise de fluxo. E sabe o que tem na fita dele de tape reading que ele usou para fazer uma operação de milhões e ficar milionário em um único dia? Preço e volume. O cara ficou milionário observando preço e volume. Tá? Então, assim, imagina se o volume não é importante. O volume fala para você antes do que vai acontecer com o preço. Aí o cara foi lá e vendeu, a bolsa despencou e ele ficou milionário nesse mesmo dia, tá? Então, esse cara é um dos precursores do day trade, tá? Esse cara, ele é famosíssimo, é um dos traders mais importantes aí. Ele foi o precursor do day trade. Só uma curiosidade para vocês. Agora vamos entender de volume, tá? Eu vou explicar para vocês no gráfico, tá? Óbvio, a gente vai ter várias aulas que a gente vai ficar olhando o gráfico, aulão de dúvidas, onde a gente vai ficar no gráfico, na IQ, juro para vocês. Só que eu preciso antes passar as teorias. Então, vamos entender aqui, porque aqui tá bem desenhadinho, bem bonitinho. Numa tendência de alta, o volume de alta tem que estar em expansão. A gente chama de volume em expansão. Tá vendo que o volume tá subindo? Essa vela aqui... eu vou ter que pegar meu treco. Ó. Essa vela aqui, ela é menor que essa vela aqui, que ela é menor que essa vela aqui. Então, as velas estão aumentando. Isso aqui chama volume em expansão. Expansão, tá? Esse volume de compra. Vamos aprender todo mundo falar correto. O volume de compra está em expansão. E o volume de correção, que é esse volume aqui, ó. Porque, como eu falei, o negócio não sobe sem parar. O negócio sobe, dá uma descidinha, ele sobe, dá uma descidinha. O volume de correção, que é o volume dessas velinhas vermelhas aqui, eles têm que estar em declínio. Tá vendo? Agora, de repente, tá isso aqui subindo. E o volume de correção tá subindo, você tá percebendo que alguma coisa tá errada. O volume de correção, ele não pode ser maior do que o volume da tendência principal. A tendência aqui é uma tendência de alta. Tendência de alta. Aí, dali a pouco,
vem um volume aqui, ó, maior do que o volume de alta. Começa a crescer esse volume aqui. Você tá sabendo que já já isso aqui vai fazer isso aqui, ó, cair. Então, o volume de alta, numa tendência de alta, o volume de alta tem que estar em expansão. Tendência de alta, o volume de alta tem que estar em expansão. E o volume de correção, que é essa pernadinha de baixa aqui, para depois voltar a subir, essa pernadinha de baixa tem que ter um volume menor do que o volume que estava vindo na tendência de alta. Todo mundo entendeu isso? Confiando que entenderam. O volume de baixa tem que ser sempre menor do que? Menor que a média do volume de alta, tá? Então, vamos dizer que pode ter uma velinha aqui que deu até uma subidinha, tá vendo? Ela deu uma subidinha. Só que a média, sabe, tá menor. A gente tá vendo que isso aqui é só uma correção, tá? A gente vai se preocupar em parar de pegar toque ali quando isso aqui começar a passar a tendência de alta, tá? As velas de alta. Vamos lá. Preço e volume andando juntos, o volume, quando expande, avisa que a tendência é forte. O que está escrito aqui, gente? O volume aqui está expandindo. Tá vendo que ele está aumentando? Ele está expandindo. Tá avisando para a gente que essa tendência é forte. Isso aqui vai continuar subindo. Agora, vamos dizer que esse volume aqui, as velas estão subindo, só que o volume tá assim, ó. Tá um aqui, dali a pouco veio um outro menor aqui, entendeu? Tá meio que se mantendo. Então, significa que essa tendência não é forte. Pode ser uma tendência, só que ela não é forte. A gente quer, numa tendência forte, a gente quer ver volume em expansão. Tá? Isso é muito importante, gente, vocês entenderem, tá? Agora, quando vocês olharem as velinhas de baixo lá, vocês vão entender tudo. Numa tendência de baixa, o volume de baixa tem que estar em expansão e o volume de correção de alta tem que estar em declínio, obviamente. Então, aqui, ó, as velas estão descendo e o volume de alta, o volume de baixa está subindo, tá? Então, aqui representa o volume de baixa. O volume de baixa está subindo. E na hora que vem uma correção de alta, o volume está meio que se mantendo, meio que baixo, tá vendo? Vocês entenderam? Ô, Cláudia, nesses dois exemplos, são exemplos de reversão, é isso? Os dois aqui? Contrário, quem tá falando comigo, gente? Nando. Não, assim, o primeiro exemplo, ele estava com uma tendência de alta. Isso! Certo? Aí veio o volume baixo da tendência de baixo, que seria uma reversão para voltar a subir. O primeiro exemplo. Não, calma. Calma aí, o conceito está errado, Nando. Estamos aqui numa tendência de alta e o volume está aumentando. Concordou com isso? Sim, sim. Aí veio a correção de baixa, mas só uma correçãozinha isso aqui. E tá vendo que o volume é menor? O volume é baixo, sim. Isso é uma correção. Agora, quando existe uma correção com um volume maior do que a tendência principal, aí sim é sinal de reversão. Entendeu? Foi uma respirada para voltar a subir. Isso! Foi só uma respirada. Tá, não, era isso que eu estava imaginando. Eu acho que eu me expressei errado, mas era isso que eu estava imaginando, então. Você entendeu? Para ele voltar a subir novamente. Isso, para voltar a subir. Então, não é reversão. Você falou, significa reversão. Não, não significa reversão. É o contrário. Não, desculpa. E no segundo exemplo, ele tá tendo uma tendência de baixa, ele respirou, subiu um pouquinho, mas ele vai voltar a descer novamente. Por que a gente sabe que vai voltar a descer? Porque o volume de venda é infinitamente maior do que o volume de compra. Correto, certo. Então, gente, o que isso aqui diz pra gente? Ó, o gráfico tá descendo. Aí ele começou a subir. A gente vai pegar aqui um pullback de alta? Me falem se a gente vai pegar um pullback de alta nesse cenário aqui, ó. Não. Se alguém daqui pegar, toma um tapa, hein? Pelo amor de Deus. Sou agressiva, hein? Gente, pelo amor de Deus, isso é só uma correção. A gente tá vendo, isso é uma correção do preço. Cláudia, a cor do volume aí, ela é só para ficar didático? Só para ficar didático. Esse volume poderia ser cinza. A gente só tá vendo aqui o tamanho.
Certo, entendi. Tá? Todo mundo entendeu, gente? Sim. Então, entendemos que o volume... Não, você entendeu, né? Você estava pensando certo já, né? Não, eu entendi, eu estava pensando certo, mas na hora de falar a reversão e tal, eu me confundi, mas... Tá, ó. Então, toda vez que a gente está numa tendência, a gente quer ver o volume da tendência aumentando e o volume de correção menor que o volume da tendência. Certo? Então, pode falar? Claro, pode falar. Pode falar aí. Foi mal. Nesse de baixo aí, por exemplo, o volume tá vindo na crescente, né? Então tá falando assim, ó, tá com muita força para descer. Isso. Aí, a hora que ele dá esses outros três picozinhos de volume aí, ele tá falando que essa subida tá fraca. Isso. É isso que ele tá falando isso pra gente. Gente, ele tá falando assim, ó, tá subindo, mas não pega um pullback de alta não, porque isso aqui daqui a pouco vai cair. Tá? Então, vamos dizer que nessa subida, vamos dizer que eu tinha uma linha aqui, ó. Aqui, eu tinha uma linha aqui, ó. Aqui, ó. E nessa subida, rompeu a minha linha. E eu falo assim, nossa, meu Deus, na hora que a próxima vela tocar aqui na minha linha azul de novo, vou pegar um pullback de alta. Vou pegar? Não. Por quê? Porque eu tô vendo que isso é só uma correção da tendência forte de baixa. Vocês entenderam? Entendido. Alguém entendeu? Entendi. Cláudia, e por exemplo, eu entendi aqui só para afirmar mesmo. Isso é uma correção. Agora, para ser uma reversão, os candles que estão em vermelho, ele teria que estar, por exemplo, o verde aqui que está do lado direito. Esses aqui. Ele teria que ser maior do que a vermelha para ele ser reversão, né? Exatamente. Então ele corrige ali, tá corrigindo. Isso. Então você quer só, tipo assim, você tomar cuidado, você toma um loss aqui, porque você vai achar que ele vai reverter, mas é só uma correção. E para realmente ele reverter, tem que ser maior, né? Perfeito, Jorge, é isso aí. Eu não sei se eu coloquei isso no próximo slide. Deixa eu ver se eu tive esse... Não coloquei. Eu presumi que vocês já entenderam isso que o Jorge resumiu agora. Então, é isso aí, gente. O inverso disso significa reversão, não é? Uai, se o preço está caindo, o volume está subindo, vamos dizer que estava subindo. Só que na hora que o preço começa a subir, o volume vem. Aí o volume vem. Aí o volume vem. Aí sim eu vou pegar um pullback de alta. Eu vou pensar o quê? Mudou a tendência, agora vai começar a tendência de alta. Tá? Todo mundo entendeu de volume? Vamos lá. Aqui é só notícia bombástica, gente. O que a gente quer nessa vida todinha? Nesse gráfico, a gente quer o quê? Um rompimento com volume. Quando eu vejo um rompimento com volume, meu coração fala, Cláudia, isso vai dar win, isso vai dar win, eu tenho certeza que isso vai dar win. Ainda mais se tiver um pavio lá falando para mim que isso vai dar um win. Gente, a gente quer na vida um rompimento com volume. Olha aqui, o gráfico está subindo. Gráfico tá subindo. E uma reversão. Subiu, corrigiu, subiu, corrigiu, menor, sempre menor, tá vendo? Ó, tá corrigindo sempre menor. Subiu, rompeu a minha linha que estava aqui. Minha linha amarela é uma resistência boa, porque sou aluno da Cláudia, eu sei traçar uma resistência e essa resistência aqui é boa. Rompeu, gente. Olha o volume lindo desse rompimento. Filho, tocou aqui, ó. A gente parte pro abraço. Reverteu a tendência. Reverteu a tendência. Não, reverteu não, seguiu a tendência. Peraí, olha ela estava corrigindo, né? Não, seguiu a tendência. Era uma tendência forte de alta e ela confirmou pra gente que ela vai seguir, que ela é muito forte. E esse volume tá maior que os outros, né? Anteriores. Isso. A gente nunca quer um rompimento com volume abaixo da média. Quem falou isso, Rafael?
a gente nunca quer um volume com rompimento abaixo da média. Cláudia, o que é um volume bom para rompimento? É um volume que eu estou vendo aqui com os meus olhos, que é aterrar de comer, que as barrinhas dele é maior que as outras. Cláudia, só uma dúvida aqui, é o Fernando falando. Beleza, próxima a gente vai ter uma alta aí, um pullback de alta, a gente pega, e se por algum acaso o volume confirmar ainda que está em alta, esse é o fluxo que você opera novamente numa entrada? Sim. Porque você vai aproveitar, conforme a lei aí, que esse corpo em movimento, ele tende a ter mesmo... Isso, eu vou dar um spoiler. Se eu pego um gráfico numa tendência de alta e tem um rompimento assim, eu compro aqui, ó. Eu não compro aqui. Se isso vier aqui, eu vou dar 10 taxas. Sim. Entendeu? Sim. Por quê? Porque por fluxo, esse corpo que fez isso... Olha o pavio, gente. Não, eu desenhei lindamente esse rompimento. Vamos combinar, hein? Olha aqui. Olha o pavio de rejeição. Aí ela quis descer. Os compradores falaram, não, filho, vai para cima que seu lugar é lá. Aí ela subiu com volume. Gente, eu corto o meu dedo, que essa vela aqui vai ser verde. Cláudia. Oi. No caso, você pega para a próxima vela, porque ele está confirmando a continuação da tendência? Isso, está confirmando. Entendi. E no caso, se você pegar embaixo, você pode dar mais taxas, porque ele pode... É mais seguro ainda, isso. Só que por fluxo, e eu sou bem louca, eu já vou pegar aqui. Não é que eu sou louca, eu sou seguidora do fluxo, gente, pelo amor de Jesus. Então, eu confio no volume, tá? Então, assim, rompeu com essa força de volume, o fluxo me fala que essa vela vai ser verde. Ela veio aqui buscar um pullback, xeretar. Hoje aconteceu isso comigo. Gente, era um fluxo absurdo. Acho que foi no discurso do Jerome Powell. Era um fluxo absurdo. A vela, ela derreteu assim, ó. Eu catei uma ordem lá embaixo. Daí a pouco a vela subiu. Pensa que ela ficou vermelha? Pequena não, ficou verde bem grande. Tá? E aí um detalhe, acho que todo mundo sabe, mas quem não opera muito bem ainda, eu vou explicar. Quanto mais rápido buscar o pullback, mais seguro é. Acho que vocês já sabem disso, né? Ou não? Então, gente, se essa vela bater aqui, demorar 3 minutos, 4 minutos para bater aqui, ela tem uma força. Se essa vela rompeu aqui e essa vela que vai nascer aqui, em 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, rapidinho ela já veio buscar, já deu uma descida, é sinal que ela vai subir mais ainda. Cláudia, então você está falando que um movimento mais explosivo ele é mais confiável, então? Claro. Entendeu? Claro. Fala, César. Fala, Frank. O Frank tá quietinho. Fala, Frank. Você tá me ouvindo? Você tá me entendendo? Sim, tô. Eu queria perguntar uma coisa. Fala. Mas no caso que você está falando dos 3 últimos, as últimas velas, as 3 que tu mostrou aqui. Essas aqui? Essas 3 aqui? Sei. Isso. Aí você está analisando, pegando as 3 barras do volume de baixo? O conjunto que você está analisando ou é só a última vela do volume? O Frank, ele tem umas perguntas perspicazes, viu? O Frank, ele tem umas perguntas... E da outra aula também ele fez uma pergunta perspicaz para mim. Exatamente isso, Frank. Eu estou observando o conjunto, só que eu estou dando um destaque para a vela do rompimento especificamente, porque foi ela que pegou força para bater, para cortar uma linha. Porque a gente está partindo do princípio, Frank, que a minha linha é forte. Tá? Então, foi essa vela que tomou a força de romper, tá? Imagina que você tá dando soco, e aí vem um soco maior. Foi o soco que rompeu. Então, eu tô dando uma importância para esse volume, tá? Agora, vamos dizer que essas 2 velas aqui eram umas velazinhas assim, ó, pequenininha assim, aí veio uma vela maior, eu vou ficar achar um pouco estranho isso.
Tá? Então, eu vou dar importância para a vela do rompimento. Só que eu vou dar uma olhadinha nas anteriores. Ah, entendi. Tá? Tá. Quem tava com a mão aí, César? Quer falar? É o Jorge. Fala, Jorge. Cláudia, no caso aqui, é o que a gente já está falando sobre volume. Ele é uma das confirmações mais fortes. É assim, mais segura. Digamos assim. Porque, por exemplo, vamos supor que não tem a linha de resistência aqui em cima. Mas vamos supor que esses 3 candles fossem os 3 soldados ali. Então, ele já me indicou uma tendência de alta, mas o volume aqui, ele fez essa confirmação. Primeiro, tem várias coisas erradas aí. Primeiro, não existe rompimento se não tiver linha. Então, não é porque essa vela aqui tá uma vela grande que eu vou pegar a próxima uma compra. Eu considerei que foi uma vela boa para eu pegar uma compra no início da próxima vela, porque ela foi uma vela grande de volume que explodiu uma resistência. Entendi. Não é voando. A vela tá voando lá no meio do gráfico. Não tem nenhuma linha perto dela. Dá uma vela boa de volume, eu vou lá e pego a próxima. Não é assim não, Jorge? Não foi só uma questão de dúvida mesmo. Né? Não é. Primeiro equivocado foi isso, tá? Então, assim, não é. Não é uma vela voando. Essa vela aqui, vamos dizer, ó, vamos todo mundo entender. Vamos dizer que essa vela aqui, não tem nenhuma linha perto dela, vamos dizer que tinha uma linha aqui, ó, e uma linha lá, e essa vela tá no meio do gráfico. Vamos dizer que ela tivesse um volume bom aqui, ó. Eu não ia fazer uma compra no início dessa vela. Entendeu? Entendi. Eu só faço a compra no início da próxima vela, que é o fluxo, após um rompimento. Tá? Entendi. Agora, rompeu. Eu falo assim, isso aí eu vou explicar em fluxo, gente. Mas romper é tipo assim, abriu a porteira. Abriu a porteira, os bois vão tudo passar? Então, primeiro a gente tem que esperar abrir a porteira. Aí essa vela abriu a porteira. Aí veio uma vela aqui, Jorge, vou tirar essa dúvida agora. Ó. Aí veio uma vela aqui e ela continuou verde. E ela veio com um volume maior que a anterior. Eu vou comprar para a próxima vela. Mesmo que ela esteja voando aqui no meio do gráfico. Por quê? Porque tá voando, mas tá voando após um rompimento forte. Tá? Entendi. Entendeu? Ah, e outra coisa. 3 soldados significa reversão de tendência, não continuação. Uhum. Foi para tirar uma dúvida mesmo. Não, 3 soldados indica reversão de tendência. Certo? Posso andar? Professora? Fala. Ó, caso essa vela aí que rompeu fosse uma estrela cadente, mesmo seria contra a tendência, né? Mesmo ela forte e uma estrela cadente nessa região, a senhora... Ai, credo, senhora, quem tá me chamando de senhora é o Augusto? Que horror! Desculpa, você. Você! Estrela cadente com volume alto, estrela cadente bonita mesmo, paviozão. Paviozão aqui. Na resistência. Você pega a reversão? Ô, Augusto, lembra que eu falei vermelha ainda, vermelha aí, tá? Vermelha, né? Vermelha. Vou desenhar ela aqui, ó. Ela é vermelha aqui, ó. Dá uma vontade, não dá? Dá uma vontade de pegar uma reversão, não dá? Dá. Mas, gente... É arriscado, né? Preço. Isso aqui é preço, não é? Sim. Ele tá combinando com o volume? Não. Por quê? Quando o preço não combinar com o volume, eu não sou muito matemática, mas isso aqui é sinal de diferente, não é? Quando o preço for diferente do volume, a gente não entra na operação, porque ninguém quer arriscar tomar loss. Mas qual que é a diferença que você falou diferente do volume? Não entendi. Uai, tem uma estrela cadente aqui, linda. Ela tá me falando que vai ter uma reversão para baixa, não tá? Isso. Só que o volume tá aumentando. No caso, o volume tinha que estar pequenininho. Justamente. Entendeu, Augusto? Aí poderia ser uma reversão. Não, aí era uma reversão. Era uma reversão. Porque o volume diminuiu, apareceu uma estrela cadente, aquele trem vai cair.
E também você falou lá na lei do Wyckoff, né? Se for preço e volume divergente, é possível reversão. Isso. Quem falou isso aí? Rafael. Aí, Rafael. E numa correção, professor. Aqui, por exemplo, esse verde anterior a ele. Deixa eu apagar aqui esse negócio. Fala. Nesse. Tem o último, penúltimo, antepenúltimo candle aqui. Esse aqui? Isso. E o volume dele. Isso aqui é uma correção, né? Se o volume dele. Não é uma correção. Esse candle verde? Não. Segmento de tendência. Ele é um segmento. Oi? Não, a queda aqui ele corrigiu o preço, não foi? Essa queda aqui. A queda é correção. Isso aí. Aí ele voltou com força. Se esse volume aí desse candle fosse estratosférico, a senhora comprava ali? Desse candle aqui, você está falando? Isso. Se esse volume aqui fosse bem forte. Isso. Aí você queria que eu comprasse o quê? Comprasse no início da próxima vela? Isso. Não. Quem está falando, Augusto? É, eu. Eu acabei de falar que tem que romper a porteira. Rompeu a porteira? Então, se você só altera rompimento, então. Eu só altero o fluxo após o rompimento. Porque senão ela tá voando, né? Tá voando. Tá. Não, é que a minha cabeça a cabeça é de B3, mas tá bom. Ô, Cláudio. Não, mas, gente, o que eu tô falando aqui é para OB, tá? Não, eu entendi. Tá então, lá na B3, deu um volume grande lá, você já pode entrar com uma operação para esperar o fluxo, né? Para esperar subir. Mas aqui a gente não tem esse benefício da B3. A gente tem que ter muita certeza, porque a gente tem que acertar, Augusto, uma vela. A gente não tem que não acerta o caminho. É o Cláudio. Entendeu? A diferença é essa. Fala, César. Me confundi um pouco aqui, que essa vela de rompimento aí, quando você colocou a estrela cadente lá, ela se tornou vermelha. Tornou. Mas aí, no caso ali, essa vela forte aí de volume também ia ficar vermelha. Aí não seria reversão? Ô, César, lembra que eu falei que não era para você ver a cor da vela aqui, era para você ver o tamanho dela, do volume? Essa vela, ela pode estar vermelha aqui. Pode ser uma estrela cadente. E ela tá vermelha, tá? Só que você tem que ler como é uma vela de venda, né? E as velas, eu vou explicar já isso. Quando a vela tem um grande pavio, você não vai confiar na cor dela. Porque assim, ela pode ter terminado vermelha, como ela pode ter terminado com um longo pavio e ser verde. Não poderia ser verde também? E ela vai, só que o volume dela que importa. E o volume dela é muito alto. Não. Se caso ela fechasse verde, claro, o volume embaixo já está verde também. Mas se ela fechar vermelha lá em cima, o volume embaixo vai ficar vermelho. Vai. Ai, gente, como que eu vou explicar isso? Porque é muito difícil. Isso também me confunde demais. Eu sei, isso é muito difícil, gente. É muito difícil. Porque lá naquela aula, Cláudia, que você tava lá, o César, o dele era todos branco, certo? Tudo branco, então, e aí eu não tenho como eu colocar o volume cinza. Isso, eu não tenho como colocar o volume cinza. Não tem, eu cacei. Como que eu vou tirar isso aí da cabeça do César agora, senhor? Eu entendo. Ô, César, eu tive essa dúvida já, tá? Muito. Eu sei o que você tá falando. Deixa eu ver um jeito de explicar isso para você. Posso tentar? Pode, explica aí, Miriam. Porque daí você me corrige também, se eu estiver pensando. Vai. A gente olha, é assim, o preço e a vela, juntos. Isso. Então, vamos supor, se essa vela vermelha aqui que você coloriu, né, a última. Estrela cadente que o Augusto mandou por aqui. Sim, a estrela cadente foi lá em cima e voltou, certo? Sim. Se essa de baixo dela, que é o volume, cá no volume agora. Tá aqui o volume. O volume tá aí. Se o volume fosse pequenininho, mesmo verde ou vermelho, indicaria uma reversão. Exatamente. Mas como tá grandão, podia ser verde ou vermelho. Isso. Ele indica força. Ô César, a vela de baixo, ela só indica força, tamanho. Você tem que olhar o tamanho do volume, o tamanho.
e não a cor do volume. Se você for operar na B3, daqui a pouco você vai ser muito craque, muito especulador, vai fazer meu curso de B3, vai operar na B3, vai ser chique. Aí, lá, o gráfico de volume de baixo, ele não tem cor. Você consegue entender isso? Uhum. É difícil. Não, entendi. Mas você entendeu? Uhum. Você tem que ver o seguinte, ó. Essa vela é vermelha. Ela subiu e desceu. Ela é vermelha. Só que ela é uma vela de força. Porque ela é uma vela de bastante volume. Vamos desenhar ela verde aqui, gente. Essa vela, ela subiu, ela formou lá uma estrela cadente. Só que ela acabou aqui para cima da outra, ó. Ela é verde. É uma vela verde aqui, ó. Ai, que vela mal desenhada. Mas ela é uma vela verde, tá? Agora ela ficou verde, certo? Ela é uma vela verde. Só que esse volume aqui, ó, apesar de que a vela tá indicando uma reversão, porque é uma estrela cadente, só que o volume tá alto. Então, esquece a cor do volume. Quando você vê as barrinhas embaixo, você olha o tamanho. Faz de conta que o volume lá embaixo é azul ou qualquer outra cor, nada a ver. Coloca assim na sua cabeça. Faz de conta que o volume lá embaixo é qualquer cor que não tem nada a ver com o vendo. Aí se for assimilar só pelo tamanho e não pela cor. Pelo tamanho. Se for pequeno e for vermelho, tem pouco volume. Se for verde e for pequeno, tem pouco basear pelo tamanho. Isso, quem falou isso? Eu, Rafael. Se for pequeno e for vermelho, tem pouco volume. Se for verde e for vermelho, tem pouco volume também. Principalmente em velas de rejeição. Principalmente em velas que tem pavio longo. A gente não pode levar em consideração a cor da vela. Agora, num gráfico que está vindo assim, ó, que não tem muito pavio, aqui não tem uma vela de grande rejeição. Aí a gente pode olhar a cor. Agora, numa vela de rejeição, César, você não pode olhar a cor. Você tem que olhar o tamanho. Tá? Mas você vai ficar craque nisso. A gente vai operar usando o volume e aí você vai entender. Porque eu também fiquei apegada à cor do volume a primeira vez que eu fui apresentada para o volume, viu? E eu passei um tempão apegada à cor do volume. Tá? Fica tranquilo que é super normal. Eu só tô querendo já tirar o cérebro de vocês da cor do volume. Mas é normal que vocês queiram dar uma olhada na cor, tá? É normal isso. E nas velas que não tem longos pavios, vocês vão olhar, pode olhar a cor. Agora, em velas de longo pavio, vamos imaginar, gente, uma vela que ela sobe, desce, faz o diabo a 4 e fica uma coisinha aqui, ó. Uma coisinha minúscula. Aí, pouco importa se essa vela é grande ou pequena. O que importa é o volume o volume que ela tem. Porque isso aqui não é uma disputa assim, se a vela é vermelha, é porque os vendedores ganharam. Não, a gente está vendo só o volume. Fala, Márcio. Então, no caso, o volume, ele somente indica compra ou venda naquela determinada vela? É exatamente isso ou não? Isso, é tipo assim, é somente as negociações feitas no decorrer daquela vela, não importa se ela vai ser verde ou vermelha. O volume das negociações. Não está querendo dizer assim, ó, nessa vela os compradores ganharam, nessa vela os vendedores ganharam. Né? Não é uma disputa, não é fight, não é luta. É só a quantidade de dinheiro, de volume financeiro que foi executado naquele momento. É como se fosse Show de bola, deu para entender perfeitamente. Você entendeu, Márcio? Perfeitamente. Então, eu queria muito, eu não sei na Cotex se lá consegue deixar o volume cinza, mas eu juro, se puder deixar cinza é muito melhor, sabe? Porque não influencia, a pessoa não fica emocionada com aquela cor lá. Não, quando eu vi a aula, a primeira coisa que eu fiz foi abrir aqui, caçar a opção de mudar a cor, né? E não tem. Agora, pensa também, a gente pode olhar a cor da vela. O BO, ele só vai dar nas velas de rejeição, nas velas de grande pavio. Tá? Se é uma vela normal assim, tudo bem, a gente tá olhando a cor. Olha que legal, aqui o gráfico tá com uma tendência de alta, porque o volume de alta tá aumentando, tá? Então, assim, o problema, o BO vai dar nas velas de rejeição. Porque elas têm pouco corpo e muito pavio. E aí, depende do corpo que elas fecharem, pouco importa. Sabe, quando você vai aprender
Vocês já aprenderam vela de descanso? Sabe, numa tendência, dá uma velinha pequena. E aí você sabe que na próxima vela você pode pegar uma operação, seguindo a tendência. Eu vou ensinar isso para vocês. Mas essa velinha de descanso, pouco importa se ela é verde ou vermelha. Entendeu? Então aqui, pouco importa se é verde ou vermelho. Fala, Felipe. Cláudio, só uma pergunta aqui. Essa penúltima vela que você circulou agora, ela está na tua resistência. Essa aqui. Aí, conforme isso, essa penúltima vela, ela perdeu o volume. Você entraria na outra vela vendida? Eu vou repetir. O Marquinhos perguntou para mim antes. Eu não pego retração, Felipe. Ah, tá. Eu não opero retração. Eu não sou doida. Eu sempre vou esperar. É que vocês têm o hábito de querer pegar retração, né? Gente, retração sim. Retração? Não, só eu me expressei mal. Mas se ela tocasse na tua resistência, você entraria vendido ou algo do tipo? Essa vela aqui tocasse na minha resistência? Não, na próxima, a outra que rompeu. Essa aqui. Por causa do volume que eu tô falando isso. Por causa do volume que ela diminuiu. Ah, calma, eu entendi. Aí só tocasse na resistência. Eu entendi. A pergunta do Felipe faz sentido. É bem capciosa. O volume tinha diminuído. Aí, a próxima vela tocou na resistência. Você perguntou se eu operaria uma retração nessa vela, não é? Isso. Não, porque não faz parte do meu operacional. O meu operacional ele é composto de espera romper com volume e pega um pullback seguindo a tendência. Ou espera tocar sem volume e pega uma reversão para a próxima vela. Foi o que eu pensei, porque ela também está no LTA, né? Ela está na tendência de alta. Justamente. Você esperaria romper. É o operacional dos doidos isso aí, viu? Os doidos que ensinam isso aí. É todo mundo que ensina esse negócio aí. Tocou, terceiro toque, você vai lá e pega para a próxima vela. Ou pega nessa mesma vela, né? Bateu, você pega lá uma retração. Sem nem ver o volume. Senhor, Jesus na causa, né? Porque você nem viu o volume, quer pegar uma retração. E como o volume não fechou, Felipe, eu tenho muito medo do volume. Então, meu operacional, eu nunca pego esse toque. Nunca pego, nunca. Eu vou pegar após o rompimento, peguei um pullback de alta. Se essa vela tivesse tocado aqui, com pouco volume, essa vela aqui, que rompeu, vamos dizer que ela não rompeu, ela fechou abaixo da linha amarela, com pouco volume, aí eu pego uma reversão da próxima vela. Agora entendi. Então, eu preciso da confirmação. Eu não entro numa operação, por isso que a minha assertividade é alta. Eu não entro numa operação sem acabar a vela do volume. E você observou certinho, porque, tipo assim, o volume aqui tinha diminuído, né? Então, eu podia falar assim, mas o volume diminuiu, então, essa próxima tocou, Deus é pai que isso aqui vai cair. Tocou, vou pegar uma retração. Mas não faz parte do meu operacional isso. Tocou? Beleza. Essa vela, se ela fechar respeitando, eu pego para a próxima. Reversão de M5. E se ela fechar rompendo, eu pego uma sequência na próxima ou um pullback da próxima. Os mais precavidos, aconselho pegar o pullback, esperar descer bonitinho, e os mais ansiosos já podem fazer igual eu, mandar meia taxa no nascimento e meia taxa se bater no pullback. O perigo do pullback está nessa questão, que a vela nasceu pelo pavio, dá para ver que o movimento dela, ela foi lá em cima, tocou, e depois ela voltou lá embaixo. E aí você vai tentar pegar um pullback na resistência e vai tomar a lenhada porque ela vai estourar. Pelo volume dela, né? É isso aí. Tá uma furada danada. Fala, Jorge. Jorge levantou a mão, mas não vai falar não. Gente, vocês entenderam, então? Alguém tem mais dúvidas sobre isso aqui? O volume só vai piorar, vai ficar cada vez mais difícil. Então, se tiver dúvida, vocês já me perguntam. Fala, Jorge. Não, é porque eu queria ficar até meia-noite, mas eu vou ter que me ausentar aqui. Como até meia-noite? Quem que vai ficar da aula até meia-noite? Tô brincando. Não, eu vou ter que me ausentar aqui, tá? Só para avisar mesmo. Tá, beleza. Beleza, aí eu vejo a aula depois. Tá bom, falou. Obrigado, tchau. Ó, vamos lá. Mas estamos acabando também já, gente, pelo amor de Deus, é sexta-feira. Ó, vamos lá. Agora é uma sequência do que eu acabei de falar. O rompimento sem volume
é um falso rompimento, tá? Então, todo mundo tá vendo isso. Aguarda o preço voltar, porque pode ser uma bear trap. Nesse caso, pegar o pullback de alta. Agora, caso o preço volte a subir, porém agora com pouco volume, e depois volte a romper, porém agora com volume, aí sim pega o pullback de baixa. Vamos entender o que eu falei aqui. Ó, vamos lá. Aqui em cima. O preço está vindo e houve um rompimento. Ai, esse negocinho aqui é útil. Cadê o trequinho? Eita, peraí que o negócio sumiu, gente. Aqui. Oi. Eita, agora que eu tava gostando do negócio, o negócio sumiu. Nossa, eu preciso do treco funcionando aqui. Ah, tá aqui, achei. Veio parar na outra tela. Vamos lá. Ó. Gente, ó, agora eu coloquei o gráfico tendência de baixa, que eu sei que é mais difícil a gente ver a tendência de baixa, tá? Foi de propósito isso mesmo, pra vocês ficarem bem craques. Ó, tá descendo, descendo. Houve um rompimento do suporte. Rompimento, olha o volume. Foi um volume bom para pegar um pullback de baixa aqui? Não. Não. Foi um volume bom para eu pegar logo no início da próxima vela um put? Não. Não, não foi. Foi um volume inferior à média do volume anterior, da média dos volumes anteriores. Então, gente, nesse caso aqui, ó, rompeu. Deixa eu mutar aqui. Ó, rompeu com pouco volume. Vocês não fizeram nada, ficaram só observando. Só tô aqui observando. Aí, formou uma velinha aqui, ó, que eu vou ensinar para vocês um negócio que chama bear trap, que é armadilha. Formou a armadilha, tem pouco volume. Dali a pouco, essa vela subiu, voltou para cima da nossa linha azul aqui, ó, do suporte rompido, tá vendo? Voltou. Agora sim, na hora que bater aqui, eu vou fazer um pullback de alta, porque olha o volume dessa vela. Vocês entenderam? Desceu com pouco volume. Formou uma vela pequena de pavio contrário. Subiu para a taxa de novo, para a nossa zona aqui, ó, subiu, cortou de novo o suporte, que era uma resistência, né? Rompeu para cima de novo, com volume. Iniciou-se uma nova tendência de alta. Entenderam? Sim. Entenderam? Sim. Ô, Cláudio, mas aí você entraria para a próxima vela? Sim, pegaria um pullback de alta normal aqui, ó. Ah, pergunta boa. Quem me perguntou isso? É o Lucas. Lucas, por quê? Porque, tipo assim, a gente não tá num fluxo. Tá muito claro isso aqui tá subindo? Não, é o início de uma nova tendência. Então, o fluxo, a gente opera ele quando tá numa tendência, você tá vendo lá a tendência, sabe? Fala, Mayara. É porque, no caso, está mostrando que está descendo nas velas, mas aqui no volume, como ele não está em expansão, então significa que não vai continuar descendo. Isso. Que pode ter uma reversão ali. Isso. Aí veio a vela verde, a próxima vela, e confirmou isso pra gente. Porque veio uma vela verde com um grande volume de alta. Um grande volume, tá vendo? Olha o tamanho dela. Então, confirmou pra gente que isso aqui era um falso rompimento. Aí, todo mundo que entrou aqui num pullback de baixa, na hora que essa vela verde tocou aqui, pegou um pullback de baixa, tomou loss. Como a gente observa volume, a gente não entrou no pullback de baixa. Fala, Lucas. Se essa vela ela não voltar e fizer o pullback, você entraria no inicinho da outra? Não, alguém me acabou de perguntar isso. Por quê? Porque, Lucas, eu só entraria
quando está um gráfico bem tendencioso. Isso sim é fluxo. Onde eu estou vendo aquela tendência, sabe? Agora aqui, o negócio estava descendo, daqui a pouco o negócio começou a subir, está iniciando uma nova tendência. Então, eu não arrisco, não. Ah, entendi. Você entraria só essa oportunidade se ela descesse e fizesse um pullback. Isso. Se descesse, por exemplo, aqui, ó, desceu com volume, a próxima ela tem volume, tá tudo com volume, eu vou pegando. Agora, num gráfico que tá no ping-pong, tá vendo, ó? Ele subiu, ele desceu, ele subiu, ele desceu, ele fez um falso rompimento, aí ele subiu de novo, aí eu não compro no início, não. Aí eu espero bater no pullback. Ok, entendi. Tá, entendeu? Agora, aquele gráfico que tá lindo, assim, só desce, o trem só desce, o trem só desce, tá vendo? Aí sim eu vou operar um fluxo. Vou comprar, vou fazer vendas. Agora, um gráfico que tá assim, não. Quem ia falar? Augusto, fala. A senhora, você pegou o pullback aí. Tá. O candle fez um candle de força, foi lá para cima, o volume forte. Você pega no outro candle de novo, não? Aí, esse candle... Ah, calma, pergunta boa. Aí, eu peguei essa operação aqui, pullback. Isso, fechou essa aí. Aí eu saí vitoriosa. Lá para casa do... Tô vitoriosa nessa operação aqui. Entrou muito volume aí. Aí entrou mais volume ainda. Isso. Ah, eu não pego não, viu? Não, né? Não. Espera formar a bichinha de novo? Eu sempre gosto de pegar após um rompimento. Aí vamos dizer, Augusto, ó, vamos dizer que aqui, ó, rompeu, vamos dizer que aqui fosse uma resistênciazinha, entendeu? Entendi. Aí se tivesse mais alguns outros toques aqui atrás, aí eu poderia pegar. Eu sempre gosto de pegar após o rompimento, sabe? Sim, entendi. Porque do mesmo jeito que houve uma bear trap aqui, já poderia ter uma bull trap e mandar esse preço para baixo. Isso é assunto da próxima aula. Bear trap, bull trap. Perfeito. Tá? Deixa eu completar. Fala. Do jeito que você marcou aqui o candle, ele abriu um gap, né? Nossa, eu nem vi se eu marquei com gap. Se a abertura dele fosse... B3 é fogo, viu? Se a abertura dele fosse aqui na linha. O próximo candle, o próximo. Nossa, eu marquei com... Eu realmente fiz um puta de um gap aqui, né? Não, mas no outro aqui. No qual? Próximo. À direita. O que você vai entrar. Esse aqui que eu vou entrar. Se ele abrir esse gap aí. Se ele abrir esse gap. Aqui embaixo na linha já. Você entra assim também. Essa vela aqui que vai nascer, ao invés de nascer aqui, ela abre num gap de baixa? Isso. Pego. Pega? Tá. Em binários eu não ligo muito pra gap, não, viu? Não ligo, não. Nossa, virou, mexer, eu vejo dela abrir com um gapzinho de baixo, porque assim, como a gente espera em times frames muito pequenos, acontece gap, sabe? Sim, é normal, né? Então assim, se for um gap numa vela de 15, de 30, de 1 hora, já vou me apegar a isso. Agora, um gap numa vela de 5 minutos, eu não levo muito em consideração, não. Beleza. Tá? Uma vez, eu vi uma pessoa que opera OTC, ela é boa de OTC, essa menina. Só do que eu vejo no Instagram, né? Porque não conheço ela, não. Mas ela falou assim, eu vi ela falando lá no Instagram dela, que o gap no OTC é muito respeitado. Tá? Eu não sei disso, não opero OTC, tô falando aqui o que a menina falou. Mas eu não opero isso. Eu sei que ela estava postando um win lá, ela falou assim, porque gap, OTC no gap não tem nem o que falar, né? Partir pro abraço. Então, não sei. Não sei se no OTC respeita, mas no gráfico normal não me apego a gap, não. Maravilha. Rafael Mendes, fala, Rafael. Oi, tá vendo? Digamos que essa vela verde aí que rompeu não tivesse rompido. O que caracterizaria um pullback de baixa? O volume pouco? O pouco volume. Vamos dizer que ela não rompeu, só que está com esse tremendo volume, a gente está naquela incongruência. O preço, que estaria pequeno aqui, né? Vamos dizer que o preço estivesse aqui, ele não está combinando com o volume. Toda vez que eles não estiverem combinando, a gente não entra. Certo.
tá? A gente estuda para evitar loss, tá? A gente não estuda para ter win. A gente estuda os loss. Eu persigo loss. A gente tem que estudar, a gente tem que conhecer o gráfico ao máximo para evitar loss, porque fazer o win é muito fácil. A gente tem que sair do loss. Quando você sai do loss, sua assertividade aumenta. Fala, Márcio. No caso, o volume com uma vela sem pavio, aí já é duvidoso. Mas se essa vela tivesse um pavio e não tivesse rompido, o que você tomaria como decisão? Um pavio contra, você tá falando? Exatamente. Um pavio grandão. Ela rompeu, só que devolveu e o volume continua alto. Então, o que você faria? Então, Márcio, mas aí a gente está no seguinte questão. Preço não está combinando com volume. Porque se a gente está com uma vela aqui verde, que vamos dizer que seria até uma estrela cadente aqui, só que não está na resistência, está na resistência, né? Tá aqui um paviozão. Ela seria uma vela de reversão. Só que o volume está indicando outra coisa para a gente. Mas no caso, uma vela com um grande pavio, a cor do volume em si não iria interferir, né? Calma. Ela indicaria o quê? Uma reversão mesmo, como se fosse um pullback, uma continuação do fluxo de baixa? Aí sim. Aí pegaria um pullback de baixa. Agora eu entendi o que você está falando. Sim. Se fosse uma vela com grande pavio de rejeição e um volume forte, eu entenderia que está seguindo o volume de baixa. Ok, era só isso mesmo. Eu tinha me confundido, tá certinho. Aí sim, tá seguindo o volume de baixo. Tá? Eu não tinha entendido a pergunta. Tá certinho. Ok. Vamos lá. A gente chegou em algumas questões, que eu vou falar para você alguns termos técnicos, para vocês alguns termos técnicos. Ai, gente, são 10 da noite. Vocês querem parar a aula, acabar na próxima? Ó, tem 1, 2, 3. Eita, tem muita matéria ainda, hein? Não, eu posso dar na próxima aula. Eu coloco, porque a próxima aula o conteúdo é bem menor de análise técnica. Aí eu coloco essas partes, porque eu tenho que ensinar fraqueza técnica, que é o que o Alexandre me perguntou já várias vezes. Um volume muito grande no meio do nada. E aí vai um tempo para ensinar isso, viu? Vamos parar? Eu tenho 2 aulas de análise técnica, tá? É porque como eu inverti, como eu falei, hoje eu ensinaria vocês a traçarem. E eu pulei para a próxima aula para ensinar o começo para vocês. Então, na próxima eu vou ensinar o finzinho de volume, as velas de reversões e o traçamento. Pode ser? Pode. Por mim, pode ser. Para todo mundo. Por mim, show. Combinado? Combinado, então. Então, bom fim de semana. Valeu, gente. Boa noite. Amanhã semana é legal. Boa noite. Bom fim de semana. Valeu, tchau. Tchau, valeu. Bom fim de semana.